Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. João 14, verso 4 ao 6. Amém? Em nome de Jesus. Abra aí a sua Bíblia. O texto diz o seguinte: a partir do verso 4. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós nos rendemos, nos prostramos, Pai, diante da tua glória, diante do teu sobrenatural. Meu Deus, encha a nossa alma, a nossa vida, meu Pai, nesta noite, com a graça da tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podeis assentar. Amém. Em nome de Jesus. Nessa noite, nós vamos compartilhar aqui uma palavra muito importante. Nós vamos falar de 3 verdades de Jesus. Repita comigo bem forte, em nome do Senhor. 3 verdades de Jesus. Esta palavra é uma continuidade da mensagem de domingo passado e registrada aqui em João 14. E Jesus, ele estava numa reunião mais íntima com seus discípulos. E Jesus, ele fala com seus discípulos sobre os últimos momentos dele com eles. E Jesus, ao dizer isso, irmãos, ele diz para os seus discípulos para não se entristecerem. Não turbe os vossos corações, não se entristeçam com a minha ida. Porque ele diz assim: eu vou para vos preparar um lugar. Vou para vos preparar uma morada. E quando eu preparar este lugar, quando eu preparar esta morada, eu vou voltar para levar cada um de vocês comigo. Jesus disse essas palavras para confortá-los, porque naquele momento eles não podiam acompanhá-lo. Mas aquela separação não seria definitiva. Eles estariam juntos na casa do Pai. Um dia eles estariam juntos. Foi uma promessa de Jesus. Eu vou para o Pai. Está chegando a hora, está chegando o momento. Vou preparar um lugar todo especial. Vou preparar uma casa para cada um de vós. Eu vou voltar para buscar cada um de vós, para que possais estar junto comigo. Jesus ali estava confortando o coração. Quando chega aqui no versículo 4, Jesus diz assim: vós conheceis o caminho para onde vou. Vocês já conhecem esse caminho, porque muitas vezes Jesus já havia dito para eles sobre o Pai, sobre a morada com Deus, sobre a morada nos céus. Mas Tomé, não sabendo o que Jesus queria dizer, não entendendo direito o que Jesus queria dizer, Tomé olha para Jesus e Tomé então ele diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho?
Nós não sabemos para onde o Senhor está indo, nós não sabemos para que lugar o Senhor está indo, que lugar é esse, como que a gente vai chegar lá. Nós não sabemos o caminho. E então, aqui Jesus traz uma resposta para Tomé. Jesus traz uma resposta para os seus discípulos. Jesus, irmãos, através aqui dessa palavra, ele traz 3 verdades fundamentais para a nossa vida, para todos os cristãos na face da terra. Jesus, então, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao Pai, se não for por mim. Existe um ditado no mundo que diz que todos os caminhos chegam a Deus. Mas será, irmãos? Será que todos os caminhos chegam a Deus? Será que todos os caminhos podem nos levar a essa morada que Jesus nos promete? Será que todos os caminhos podem nos levar à salvação? Não. Jesus, aqui ele ensina muito claro. Ele olha para os seus discípulos, ele olha para Tomé, ele olha para todos ali e ele diz assim: olha, primeira verdade, eu sou o caminho. Jesus não apenas indica o caminho para a casa do Pai. Jesus não apenas indica o caminho para esta morada, mas ele se revela como o próprio caminho. Ele diz assim: quem quiser chegar nessa morada, quem quiser entrar no reino de Deus, quem quiser entrar no reino dos céus, quem quiser chegar à salvação, eu sou o caminho. Eu sou o caminho que te direciona à salvação. Eu sou o caminho que te direciona aos céus. Então, aqui está muito claro. Ninguém pode chegar nesta morada. Ninguém pode chegar no reino dos céus se não for por Jesus. Você quer ser salvo? Você quer entrar no reino dos céus? Você quer estar nessa morada preparada por Jesus? Ele é o caminho que te leva a essa morada. Ele é o único caminho. Quando Jesus usa a expressão eu sou o caminho, significa que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe outro mediador entre Deus e o homem. Jesus, ele foi enviado pelo Pai. Não havia salvação para mim, não havia salvação para você, não havia salvação para a humanidade. A humanidade estava separada de Deus. Mas Deus, por amor a cada um de nós, ele nos envia Jesus. E Jesus, então, ele manifesta nessa terra. Ele carrega uma cruz pesada, ele paga todo o sacrifício. E ele é o único mediador entre nós e Deus. Nós só podemos aproximar de Deus. Nós só podemos ter comunhão com Deus. Nós só podemos entrar no reino dos céus através de Jesus. É Ele quem nos liga a Deus. Pastor, e esse caminho que Jesus está dizendo? Que caminho é esse? Jesus é o caminho que leva o homem à salvação. É o caminho que te leva à salvação. É o caminho que te leva a herdar o reino do Senhor, o reino dos céus. Jesus é o caminho certo que leva o homem a um relacionamento com Deus. Não há como o homem ter relacionamento com Deus sem Jesus. Não há como o homem aproximar de Deus e ter um relacionamento profundo com Deus, conhecer melhor a Deus, se não for por Jesus. Para você ter um relacionamento profundo com Deus, você precisa de Jesus. E como é este caminho? O caminho é estreito.
O caminho é espinhoso. Não é um caminho de facilidades. Não é um caminho que você vai passar por ele e tudo vai ser fácil, tudo vai ser tranquilo. Tem muita gente que ele quer até estar na presença de Deus, mas ele espera tudo fácil. Um caminho fácil, um caminho tranquilo. Não, irmãos. Se o seu caminho, nesta caminhada para a salvação, nesta caminhada para o reino de Deus, se o seu caminho estiver fácil, você está no caminho errado. Se estiver tudo tranquilo, você está no caminho errado. É um caminho muitas vezes de dor, é um caminho espinhoso. Jesus diz que pelo nome dele, nós seríamos provados. Pelo nome dele, muitas vezes nós passaríamos situações difíceis. Então, quando você estiver passando uma luta, quando você estiver passando uma guerra, quando você estiver passando um deserto, irmão, olha, não desanime. Não entristeça por causa da guerra, não entristeça por causa da luta. Talvez você que está aqui nesta noite, você que está nos ouvindo, talvez você está passando um momento terrível, um momento apertado, uma guerra muito grande. E você talvez quer desistir de tudo, e você talvez está cabisbaixo, angustiado, por causa desta guerra, desta luta, mas eu digo para você, irmão, não abaixe a cabeça, não se entregue. Entenda que o caminho de Cristo é apertado mesmo, é espinhoso, é duro de caminhar, mas o final dele te traz salvação. O final dele vai alegrar a tua alma, o final dele vai alegrar a tua vida, vai te levar ao reino dos céus. O que adianta você ter uma vida boa aqui na terra? Uma vida tranquila, pastor, olha, não estou passando prova nenhuma, dificuldade nenhuma, está tudo bem, pastor, olha, está tudo tranquilo. Estou em alegria, em prazer, olha, não tenho dificuldade nenhuma. Mas lá no final, você não ter salvação. Lá no final foi tudo fácil. E o caminho de Deus não é assim, as coisas de Deus não é assim. Muitas vezes é guerra, luta, é choro, é prova. Mas lá no final Jesus te garante a salvação. Ele te garante uma morada eterna. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Segunda verdade de Jesus. Ele diz assim: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Jesus é a única verdade que liberta. Jesus é a única verdade que santifica, que conduz os santos à casa do Pai. Não existe outra verdade sobre Deus. Não existe outra verdade sobre que vai te levar à salvação. Não existe outra verdade que vai transformar a tua vida. Não existe outra verdade que vai transformar a tua alma. Jesus é a verdade. Em João, aqui no capítulo 8, versículo 32, Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. É a verdade que te liberta. É a verdade que muda a sua vida. É a verdade do Evangelho, da palavra de Deus, é que traz transformação na sua vida. Quantas pessoas conhecem até Jesus? Pastor, eu já conheço Jesus, olha, eu já conheço até a palavra, mas tem uma vida de mentira. Anda na mentira. Deixa a mentira invadir a alma, deixa a mentira invadir o coração. A mentira não leva você a nada, a lugar nenhum. Mas quando você vive na verdade de Deus, quando você vive na verdade da palavra, quando você vive na verdade do Evangelho, a verdade, ela traz libertação. A verdade, ela traz vida. Cuidado. Talvez você está na presença de Deus,
Mas lá na frente você ser induzido à mentira. Lá na frente você ser induzido a coisas que não provêm na palavra de Deus. Você ser induzido a caminhar em coisas que não batem com a palavra de Deus. E eu começo a minha vida na verdade, mas no meio do caminho sou conduzido à mentira. Jesus, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar para sempre. Se você andar na verdade, a verdade vai te libertar. A palavra de Deus te liberta hoje e sempre. Em João 17:17, no momento de oração de Jesus, no momento de intercessão, em que Jesus estava ali orando, intercedendo, na sua oração, Jesus diz assim: olha, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica aqueles que creem no meu nome. Santifica aqueles que creem nesta morada. Santifica, Pai, aqueles que querem ser salvos. Santifica-os na palavra, na verdade. Jesus, irmãos, é a verdade absoluta. Pode te apresentar muitos nomes, pode te apresentar muitos caminhos, pode te apresentar muitas coisas nessa vida e vão dizer assim: isso aqui vai mudar a sua vida, isso aqui vai transformar a tua vida. O único que realmente transforma a nossa vida é Jesus. Jesus é a verdade absoluta, Ele é a verdade plena, no qual não há engano. Não tenha medo do Evangelho, não tenha medo de se entregar a Jesus, não tenha medo de entregar a tua vida, se render diante de Jesus, ter uma vida de comunhão com Jesus, ter uma vida de comunhão com Deus, porque não há engano em Jesus. Ele é a verdade absoluta. Jesus não é uma mentira. Jesus não é uma fraude. Jesus não é uma fake news. Jesus é a verdade que liberta o homem. Jesus é a verdade que transforma o coração do homem. O homem, muitas vezes, irmãos, ele tem uma facilidade muito grande para acreditar, para dar crédito àquilo que não vai trazer nada significativo na vida dele. Aquilo que não vai trazer a salvação, aquilo que não vai levar ele a glória diante do Pai. Mas rejeita muitas vezes a verdade que vai trazer salvação. A verdade que vai levar ele nessa morada que Cristo tem. Quantas pessoas famosas nós conhecemos? Quantas pessoas, irmãos, tiveram dinheiro, posição, tantas coisas, mas que o final da vida é amargo. Tiveram tudo aqui na terra, tiveram tudo aqui nesta vida, mas perderam a salvação. Não entrarão no reino dos céus. Pastor, mas como assim não entrarão no reino dos céus? É a verdade de Jesus. Ninguém entra no reino dos céus a não ser por Jesus. E ser a verdade estabelecida por Jesus. Ele diz assim: eu sou a vida. Ao dizer eu sou a vida, Jesus se coloca como a fonte de vida que se opõe à morte. A morte, ela quer bater na nossa porta todo dia. A morte, irmãos, ela quer destruir todo dia. Todo dia Satanás, ele trabalha para colocar o homem por baixo, para destruir. Mas Jesus,
ele sobrepõe a morte. Jesus, ele dá vida. João 3,16, a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, não esteja por baixo, mas tenha vida eterna. Tenha vida. Em Cristo você tem vida. Em Cristo você tem vida. Em Cristo você vai estar por cima. Em Cristo, irmão, a morte não terá força, não terá poder sobre a sua vida. Somente em Jesus o homem pode ser restaurado e poderá desfrutar de uma vida eterna com Deus. Somente em Jesus. Se eu morro em Cristo, não tem nada perdido. Eu apenas vou para a morada eterna. Você vai apenas para a morada eterna. Porque existe um Deus na minha vida, existe um Deus na sua vida. Existe um Deus em nós. Ele sobrepõe a morte. Ele é Deus de vida. Ele indica aqui que somente nele o homem morto no pecado poderá encontrar a verdadeira vida. Somente em Jesus, o homem que está morto no pecado, que está acabado pelo pecado, que está destruído pelo pecado. Mas quando ele recebe Jesus, quando ele entende o poder de Jesus, ele tem Jesus na tua vida e no teu coração, você recebe vida sobre a morte. Deus os criou para ter vida. Jesus é a fonte de vida. Deus tem o desejo, irmãos, que nós possamos ter vida em todo o tempo. Jesus, ao dizer assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, agora ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém chega na glória se não for por mim. Ninguém entrará no reino dos céus se não for por mim. Se você não crê em Jesus, se você não recebê-lo como Senhor, se você não recebê-lo como Salvador, ou se você já recebeu e você não manter isso na tua vida e no teu coração, irmãos, não há salvação. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, ninguém entra na glória se não for por mim, ninguém faz parte dessa morada se não for por mim. Quantos entendem isso? Somente por Cristo. Por isso nós devemos honrar o nome de Jesus todo dia, nós devemos buscar o nome de Jesus todo dia, nós devemos ter comunhão com Jesus todo dia, nós devemos andar com Jesus todo dia. Não abandone Jesus pelas coisas dessa vida, não troque a glória de Deus pelas coisas dessa vida, mas ame a Cristo acima de todas as coisas. Tenha comunhão com Cristo acima de todas as coisas. Não há nenhum outro caminho capaz de levar o homem à casa do Pai, senão Cristo. Não existe outra verdade redentora que não seja Cristo. Não há outro cordeiro que foi sacrificado para trazer vida ao homem. Ninguém mais foi na cruz do Calvário. Ninguém mais deu a vida na cruz do Calvário. Jesus é o único sacrifício que traz perdão de Deus ao homem. Único. O Cordeiro Santo. O Cordeiro que se entregou na cruz. O Cordeiro que foi crucificado. Pela minha salvação e pela sua salvação. Então nós vamos observar aqui, irmãos, definitivamente, ninguém chegará ao Pai se não for por Cristo. Ninguém chegará a Deus se não for por Cristo. Isso tem que estar estampado dentro da nossa vida. Não deixa nada nessa vida matar isso em você.
mas que você possa caminhar sempre com isso dentro de você. Não deixe que nada. Existem pessoas que, se tiver tudo bem, oh, Jesus maravilhoso, Deus poderoso, Deus que salva, mas se eu passar por uma prova, se eu passar por um momento apertado, se eu passar por um momento difícil, eu deixo isso matar o que Cristo é. Quantos estão deixando as provações ou as coisas dessa vida matar no coração dele quem Cristo é? Não deixa nada matar em você o que Cristo é. Quero concluir essa palavra aqui com 3 pontos fundamentais. O caminho leva o homem a Deus. O caminho que é Jesus leva o homem a Deus. A verdade que é Jesus torna o homem livre em Deus. E a vida que é Jesus produz comunhão com Deus. Amém?